Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Alesp Talks. É um programa que a Alesp está inaugurando de entrevistas em que os nossos diretores e associados selecionam, indicam uma pessoa a ser entrevistada por um consultor ou por um advogado associado da Alesp. Esse programa tem o objetivo de sempre trazer ao conhecimento do público temas que são relevantes para a gente pensar, né, relacionados ao desenvolvimento do país, temas atuais e temas que são importantes. Então, eu quero me apresentar aqui, eu sou o presidente da Alesp, que é a Associação dos Consultores e Advogados do Senado, né, e essa é mais uma iniciativa que nós temos de levar debates que são importantes para a sociedade. E agora, eu gostaria de passar a palavra também para um dos idealizadores desse programa, que é o Paulo Roberto Alonso Viegas, nosso diretor de comunicação e marketing. Paulo, seja bem-vindo. Peixoto, e parabéns pela apresentação do programa, pelo empreendimento, né, do programa. Se não fosse você, a gente não teria tanta facilidade de implantar essas ideias, e você, como sempre, foi acata muitas ideias, e você acatou, no caso dessa também, e também formulou comigo essa ideia desse programa, e parabenizar você pela tua gestão, iniciada agora no início de 2020. Esse nosso episódio de hoje, nós vamos contar com a grata presença aqui do Dr. José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que é doutor em Economia pela Universidade de Campinas, né, tem pós-doutorado na Universidade de Colômbia, é pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA, e atualmente ocupa o cargo de diretor de programas na Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. José Eustáquio também organizou agora recentemente um livro que é chamado Uma Jornada pelos Contrastes do Brasil, 100 anos do Censo Agropecuário. Então, todos sabem que o IBGE soltou recentemente os resultados finais desse último censo agropecuário realizado entre 2017 e 2018, um censo que já vinha sendo aguardado há mais de 10 anos, trouxe resultados muito importantes para serem analisados, e esse livro organizado pelo José Eustáquio, junto com o José Garcia Gasques, que infelizmente não pode estar conosco aqui hoje, mas que é também servidor do Ministério da Agricultura, envolveu mais de 60 pesquisadores em 28 capítulos, então uma obra realmente de fôlego, levou um ano aí para ser construída. Eu tive a grata satisfação de contribuir com um dos capítulos. Então, José Eustáquio, seja muito bem-vindo aqui para a nossa conversa, uma conversa mais informal. Eu vou fazendo aqui algumas perguntas e você vai respondendo na medida do possível e acrescentando aquilo que você julgar relevante. Seja bem-vindo, José Eustáquio. Tá, joia. Obrigado, Marcos. Hoje é um dos últimos dias de trabalho aqui, né? Que semana que vem eu já estou no recesso e depois vem as festivas de final de ano. Então, a gente só volta no ano que vem. Mas eu posso falar o seguinte: esse ano, 2020, foi um ano de muito trabalho, né, para todos nós aqui do Ministério da Agricultura, e o lançamento desse livro foi, eu acho que, o fechamento de todo um esforço que nós fizemos ao longo da pandemia, né? Devo ressaltar que já em março deste ano, né, a sala de sigilo no IBGE foi fechada, então a gente tinha rodado só alguns modelos do novo censo agropecuário, mas isso foi o suficiente e nos permitiu para fazer alguns dos trabalhos que foram apresentados. Além disso, né, a criatividade dos autores também ajudou nesse propósito, porque uma vez que a sala de sigilo estava fechada, a gente tentou outras formas de como acessar os dados do IBGE e fazer os estudos relevantes. Então, só para dar uma ideia, na impossibilidade da gente estar fazendo avaliação do indivíduo ou de algum certo programa, né, avaliação de impacto, algum tipo de estudo, a gente começou a fazer estudos no âmbito municipal.
esses dados estão disponibilizados no Sidra, no site do IBGE, então a gente baixava esses dados e começava a fazer os estudos. É claro que isso, né, tem as suas limitações, mas isso não impossibilitou da gente trazer importantes resultados. Como você mencionou, foram 64 colaboradores e pesquisadores de diferentes instituições brasileiras, seja da academia, seja do setor público, seja de instituições de pesquisa, né? Além disso, o título do trabalho, né, uma jornada pelos contrastes do Brasil, basicamente, né, chamou a atenção para a realização do primeiro censo agropecuário há mais de 100 anos, lá em 1920 foi realizado o primeiro censo, né, e além disso, nesse ano de 2017, o recenseamento foi feito em tempo real, traçando os pontos aonde os recenseadores estavam. Então, o título também faz uma jogada nesse sentido. Não tenho dúvida que é um importante diagnóstico que nós trouxemos para caracterizar melhor o setor agropecuário brasileiro. Então, José Eustáquio, como essas entrevistas que nós estamos organizando são para atingir também um público mais leigo, né, um público que não tem muito contato, eventualmente, com a discussão sobre a agropecuária, economia agrícola, né? Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho, assim, qual é a importância do censo agropecuário, com que periodicidade ele vem sendo feito, quer dizer, qual é a importância dele como pesquisa, que nós todos, os brasileiros todos sabem da realização também a cada 10 anos do censo demográfico pelo IBGE, e ele embasa uma série de outras pesquisas do IBGE, e é fundamental para a realização de uma elaboração e implantação de diversas políticas públicas, inclusive há a perspectiva, né, de que o próximo censo demográfico seja realizado já agora em 2021, já que foi adiado de 2020 para o próximo ano em função da pandemia. Esperamos que ele seja realizado em 2021. Mas e o censo demográfico? Qual é o tamanho dessa operação? Como é que o IBGE executa isso? Quer dizer, a gente tem já desde 2006 o georreferenciamento dos dados, que é importante para a formulação de mapas com os dados estatísticos que são levantados. Fala um pouquinho dessa operação do censo, do tamanho dela e qual a importância disso para os pesquisadores da nossa agropecuária. Tá. Bom, você falou aí, misturou um pouco censo demográfico e censo agropecuário. São duas pesquisas distintas. No caso aqui, a gente vai se ater ao censo agropecuário. Teoricamente, Marcos, era para a gente ter censo a cada 5 anos. Né? Nos Estados Unidos, o censo agropecuário é feito de 5 em 5 anos. Qual que é a finalidade do censo? É fazer um levantamento total da população, né, que a gente tem no setor agropecuário, e pegar as principais informações econômicas e estatísticas, demográficas, que possam subsidiar, né, a realização de novos diagnósticos, reformulação de políticas macroeconômicas, políticas de desenvolvimento, questões regionais, enfim. E isso tudo é analisado no censo. Acontece o seguinte, que é um custo muito grande, né, você realizar uma pesquisa desse porte. Né? Então, normalmente, às vezes, a gente não consegue essa periodicidade, e aí a gente tenta, talvez, de 10 em 10 anos. Né? Então, a periodicidade seria de 5 em 5, na escassez de recursos, a gente começa a ter aí de 10 em 10. O fato é o seguinte, que os 2 últimos censos, né, o penúltimo foi realizado no ano de 2006 e os microdados foram disponíveis no ano de 2009. E o censo de 2017, os microdados foram disponibilizados no ano passado, 2019. Então, eu lembro que quando eu estava no IPEA, em 2009, assim que os dados foram disponibilizados, nós organizamos também um grupo, né? O GASCS era um dos organizadores também, o Zander Navarro também participou, e nós organizamos um livro em 2010. Esse livro contou com 11 capítulos, um dos capítulos foi escrito pelo Dr. Eliseu Alves, junto com a Daniela Rocha, e os dois mostraram ali que havia uma grande concentração produtiva. Para se ter uma ideia da importância desse resultado, ele praticamente pautou o debate
das políticas econômicas no setor agropecuário ao longo da última década. Então, havia uma expectativa muito grande em relação ao censo agropecuário de 2017. E na mesma estratégia, eu, juntamente com o Gasques, nós organizamos um grupo e buscamos fazer, né, esse segundo livro, que era uma avaliação retrospectiva do censo de 2017, para fazer um novo diagnóstico. Eu gostaria aqui de fazer uma ressalva, né, Marcos, que eu acho que você foi uma pessoa muito importante nesse processo, né? Se lá em 2016 o IBGE havia anunciado anunciado o cancelamento do censo agropecuário por insuficiência orçamentária, né? E aí um grupo de pesquisadores da SOBER, da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, né? Na época o presidente da SOBER era o professor Marcelo Braga, da Universidade Federal de Viçosa, juntamente com você, né? Eu, na época, era secretário executivo da SOBER, então nós nos reunimos e você propôs, né, encaminhar uma carta à então senadora Ana Amélia, que era presidente da Comissão de Reforma Agrária do Senado Federal. Ela, né, muito atenta às questões do setor agropecuário, se disponibilizou, né, foram feitas 2 audiências, o presidente do IBGE à época, o doutor Paulo Rabelo, também muito sensibilizado com a questão. Então, houve ali uma comoção muito grande, foram feitas exposições da importância do censo agropecuário, e o que a gente mais queria, né, depois dessas discussões, o IBGE, né, junto com os senadores, resolveram aportar recursos para a realização do censo agropecuário. É claro que o aporte de recursos foi menor do que o que se esperava, né, dado a essa limitação orçamentária, teve que se fazer uma readaptação das perguntas e do questionário, né, mas isso não inviabilizou que as informações fossem atualizadas de forma a propiciar a informação para a gente estar repensando, né, e atualizando as estatísticas relativas a esse setor. Então, eu fico aqui agradecido muito, porque sua participação foi central nesse processo, viu, Marcos? Muito provavelmente, se nós não tivéssemos levado essa demanda da comunidade de pesquisadores na área de economia agrícola, sociologia, administração rural, ao conhecimento dos senadores, integrantes da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, talvez hoje nós não estivéssemos aqui celebrando, né, a publicação desse livro. O censo era para ter sido realizado em 2016 e, por insuficiência de recursos no orçamento, ele acabou sendo realizado no ano seguinte, mas foi durante 2016 que nós conseguimos colocar em pauta esse debate na Comissão de Agricultura, e durante a tramitação do projeto de lei orçamentária para 2017, o então senador Valdemir Moca propôs uma emenda de comissão, e as emendas de comissão no processo orçamentário elas não têm limite de valor, né? Então ele propôs uma emenda de R$1 bilhão para a realização do censo agropecuário. Nesse ano de 2017, o senador Eduardo Braga era o relator do orçamento na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. E as negociações foram feitas com a participação do então presidente Paulo Rabelo de Castro, do IBGE, e conseguiu-se, então, 505 milhões, se não me engano, de aprovação no orçamento pelo Congresso, né, adicionais ao volume de recursos já disponibilizados pelo Executivo, que eram insuficientes para a realização em 2016. Então, em 2017, houve recursos adicionais, e aí sim a gente conseguiu fazer esse censo só a partir do final de 2017. Então, realmente foi um trabalho importante, né, e que marcou, vamos dizer assim, a Comissão de Agricultura. Os senadores depois se orgulharam muito, né, em 2018, ainda no último ano da legislatura passada, né, pela realização do censo agropecuário. Eles sempre falavam na importância da iniciativa deles no aporte de recursos no orçamento de 2017. Mas eu queria que você falasse, então, um pouquinho, porque você citou duas coisas que talvez não sejam de muito conhecimento dos nossos ouvintes aqui. O que é a sala de sigilo e o que é SIDRA? Né? Então, a gente sabe, mas muita gente não sabe. Então, o SIDRA é o Sistema de
recuperação automática de dados do IBGE, quer dizer, o sistema através do qual na internet a pessoa consegue acessar certas bases de dados que estão disponíveis das pesquisas do IBGE. Mas fala um pouquinho da sala de sigilo. Tá. Antes disso, né, Márcio, eu só ressalto o seguinte, tem o capítulo do professor Antônio Márcio Buainain, junto com o Wildo Meirelles, onde eles fazem, né, o relato do que você acabou de mencionar aí em relação à realização ou não do Censo Agropecuário de 2017. Então, quem quiser saber um pouco aí da história mais detalhada, fica aí a recomendação da leitura do capítulo desses dois professores. No que você mencionou, né, o que é o CIDRA, o que é a sala de sigilo, em primeiro lugar é que o censo agropecuário, quando ele é feito, ele é uma pesquisa, né, um levantamento estatístico que ele é declaratório. E pelo fato de ser declaratório, o IBGE não pode informar ou identificar, dadas as questões legais, né, que tem, o informante daquela informação. Então, o que o IBGE disponibiliza no site do IBGE são aquelas informações mais agregadas, né, normalmente no âmbito municipal, né, você pode agregar de diferentes formas, micro-regiões, meso-regiões, ou mesmo estados e macro-regiões, né, mas você vai ter ali as informações desidentificadas. Então, essas informações, elas estão acessíveis a qualquer um. A sala de sigilo, ao contrário, você vai trabalhar com a informação do indivíduo. Isso não quer dizer que, ao entrar na sala de sigilo, você vai ter acesso a uma informação que você vai poder disponibilizar depois no seu estudo. Isso não é permitido, né? O que você pode fazer é estudar e fazer modelos econômicos, econométricos, no âmbito do indivíduo para verificar resultados. Vou dar um exemplo. Quando a gente quer analisar o programa de irrigação, né, a gente quer verificar se o fato de eu irrigar aumenta ou não a minha produção. Se eu tenho um indivíduo, eu posso pegar indivíduos que não utilizaram irrigação, indivíduos que utilizam irrigação e comparar esses indivíduos com técnicas econométricas e verificar se você tem ou não efetividade em termos do uso de irrigação. Só estou dando um exemplo, né? Na ausência de ter informações individuais, o que eu falei que alguns autores fizeram, né, seja para cooperativismo, seja para irrigação, seja para política de crédito, né, que tiveram vários artigos que trabalharam nesse sentido, eles pegaram as informações no âmbito municipal. Então, se você pega o percentual dos estabelecimentos agropecuários dentro do município, né, que obtiveram crédito, e eu quero verificar se a política de crédito tem interferência no ganho produtivo, né, é claro que quando eu não tenho a informação individual, ou eu tenho essa informação mais agregada, a gente estaria analisando a presença institucional da política de crédito no município, né? A forma de contar e de entender o argumento é um pouco diferente. Agora, quando a gente trabalha com o indivíduo, a gente pode afirmar de fato como é que aquela política A, B ou C está interferindo nas variáveis decisivas da economia. Tá? Então, na sala de sigilo, você vai ter acesso ao microdado, ou seja, você tem acesso a toda a população que foi pesquisada, né? E vai trabalhar com o indivíduo, ou seja, o estabelecimento agropecuário. Né? No caso dos dados do CIDRA, você pode trabalhar com os dados de estabelecimento agropecuário, mas caso você tenha, né, menos de 3 indivíduos dentro de um município, essa informação vai ser suprimida. Então, você tem uma perda de informação ao trabalhar com os dados do CIDRA. Por isso, a importância de se ter a sala de sigilo e trabalhar dentro dela. Agora, eu vou fazer aqui uma crítica, viu, Marcos? Eu acho que o IBGE, com a sala de sigilo, ele fica liberando informação econômica e estatística relevante para o governo a conta-gotas,
né? Eu acho que isso deveria ser um processo talvez mais difundido. Por exemplo, eu acredito que o Ministério da Agricultura poderia ter acesso a essas informações e trabalhar com a mesma restrição, o mesmo cuidado que o IBGE trabalha, no intuito de assessorar as políticas de governo, né? Então, eu só faço aqui essa crítica. E na pandemia, a sala de sigilo ficou fechada. Por esse motivo, a gente teve que adotar estratégias mais criativas de tentar utilizar os bancos de dados que são acessíveis. É verdade, né, Eustáquio? Nós temos, acho que uma ou duas salas de sigilo no país, né? Uma fica no IBGE, a outra é no IPEA, não é isso? Não, a sala de sigilo do IBGE só tem uma, é no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. Então só tem uma para o país inteiro. Só tem uma. O IPEA que tem o acesso. O IPEA tem uma outra sala de sigilo, mas o censo agropecuário não está na sala de sigilo do IPEA. Então é para sigilo de outras pesquisas, entendido. Isso. Então, você colocou um problema que é relevantíssimo, porque nós temos uma legião enorme de pesquisadores ávidos por acessar esses microdados, não só das pesquisas do censo agropecuário, mas também do censo demográfico e outras pesquisas do IBGE, e nós precisamos encontrar uma forma que, resguardado o sigilo estatístico, que é previsto em lei, é uma forma de acessar mais amplamente, de disponibilizar mais amplamente esses importantes dados para desenvolvimento das pesquisas do país. Isso o presidente Roberto Olinto, com o qual eu, inclusive, trabalhei assessorando na presidência do IBGE, ele sucedeu o presidente Paulo Rabelo de Castro, ele tinha falado da sua intenção de criar a sala de sigilo em Brasília e em São Paulo, né, para ampliar a oferta, né, de espaços, né, para acesso aos microdados das pesquisas do IBGE, mas ele não teve oportunidade de fazer isso, acabou o seu mandato, a atual gestão ainda não investiu nesse projeto, e naturalmente é importante que a gente tenha uma saída aí, preferivelmente no curto prazo, né, para permitir essa ampliação, né, do acesso aos dados do IBGE. E eu diria mais, o IBGE não é o único produtor de dados oficiais no país, né, então há que se pensar, né, numa estratégia de integração com os devidos cuidados, né, que tem que ser tomados, né, nos ambientes de tecnologia da informação, com a segurança, né, da informação, com a proteção de dados, que é garantida pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nós temos que pensar numa forma de integrar os dados oficiais e aumentar a disponibilidade de acesso mediante critérios garantidos, os diversos tipos de sigilo, estatístico, fiscal, bancário, de saúde, enfim, quaisquer outros que sejam garantidos por lei, mas nós temos que realmente modernizar, porque o país precisa de estudos que sejam, de políticas públicas que sejam baseadas em ciência e baseadas em decisões, né, que tenham um aporte da ciência, como esse que o livro Jornada, né, pelos contrastes do Brasil, aí, sobre censo agropecuário, que a gente está tratando aqui. E aí eu queria aproveitar os nossos minutinhos finais aqui da entrevista para você selecionar e falar um pouco de alguns dos capítulos que você acha que sejam relevantes, além desse do professor Antônio Márcio Boinain, da Unicamp, que outros você gostaria de destacar e para chamar o leitor para a leitura. E depois eu queria que você falasse também como que o nosso ouvinte aqui pode acessar esse livro. Ele está gratuito, está disponível aonde? Está impresso, não está? Só pela internet? Como é que é? Tá. Primeiro, né, Marcos, só fazendo uma propaganda, já que você colocou o livro aí atrás na sua estante, eu coloquei a versão em inglês aqui também. E esse aqui não é o livro. O livro que a gente está falando é esse aqui, ó, que é Uma Jornada, né, pelos contrastes do Brasil, 100 anos de censo agropecuário. Você pode baixá-lo, né, no site do IPEA, é gratuito. E esse outro livro aqui é o livro, né, A Agricultura e Indústria no Brasil, Inovação e Competitividade. É um livro que foi escrito por mim e pelo professor Fischlo. Existe uma versão em português gratuita no site do IPEA também, e tem essa versão em inglês, que é mais voltada para o público externo, com o dólar, né, a mais de R$5, fica uma versão salgada para nós brasileiros, mas quem puder investir, fica aí a sugestão. Pode ser comprada no site da própria Universidade de Colômbia ou no site da Amazon. Aquele livro ali, ele trata, né,
Agricultura e Indústria, mostra o quanto foi feito de inovação tecnológica no setor agropecuário e compara Embrapa, Petrobras e Embraer. Acho que é um livro muito interessante. Em relação a esse outro livro aqui, né, Uma Jornada pelos Contrastes do Brasil, eu vou falar alguns poucos resultados, né? Ele está disponível no site do IPEA, novamente, as pessoas podem baixar lá, é um novo diagnóstico, 28 capítulos, 28 estudos bem feitos, com novidades muito interessantes, né? Eu acho que uma das informações que já no primeiro capítulo, né, a gente mostra o seguinte, a desigualdade produtiva, né, ela persistiu ao longo da última década, né? Então, em 2017, 9% dos estabelecimentos mais ricos foram responsáveis por 85% da produção, enquanto 91% dos estabelecimentos mais pobres são responsáveis por apenas 15% da produção. Essa desigualdade produtiva já tinha sido relatada no capítulo do Dr. Eliseu no livro de 2010. Então, a gente verificou que ela persistiu e permaneceu nesse novo censo. A diferença, que eu acho que é o que os números mostraram, é que, embora a desigualdade produtiva tenha permanecido a mesma, em qualquer faixa de renda dos estabelecimentos agropecuários, houve um enriquecimento. Então, estabelecimentos mais pobres ficaram mais produtivos e estabelecimentos mais ricos também ficaram produtivos. Eles cresceram o valor bruto da produção de um modo geral, mesmo mantendo a desigualdade entre eles. Tá? Acho que isso foi um resultado importante. Eu costumo dizer o seguinte, demos um passo pequeno, mas demos um passo na direção correta. Outra informação também relevante, né, que vários capítulos mencionam, é que a base do crescimento produtivo é tecnologia. Então, a gente sabe que, né, na última década, né, no censo de 95 e 96, né, 2006 e 2017, a tecnologia representava 50%, depois passou para 56%, e no último censo, tecnologia representa 60% do aumento de produção, né? O fator trabalho representava na década de 90 31%, depois em 2006 21,6% e no último censo 19,5%. E o fator terra ficou ali, né, ao longo de todo esse período, algo em torno aí de 20%. O que a gente vê é o seguinte, é uma agricultura cada vez mais intensiva em tecnologia e pouco intensiva em trabalho, né? Isso nos leva a perguntar questões de problema de sucessão, questões demográficas. Quando a gente analisa, né, as questões demográficas, a gente observa o seguinte, as mulheres e os jovens estão mais dispostos a abandonar as áreas rurais, né? Então, quando a gente verifica isso, né, acho que no caso da mulher, além dessa possível segregação de sexo, né, a gente deve ressaltar que o fato do nível de escolaridade das mulheres serem maiores do que o nível dos homens, isso aumenta a probabilidade delas sair das zonas rurais em direção às zonas urbanas em busca de melhores condições de vida, né? Então, outros fatores que podem explicar também, né, um grau de masculinização muito grande nas zonas rurais é a queda da fecundidade, né, nas áreas rurais, inclusive, que veio depois da queda da fecundidade nas zonas rurais, e essa persistência desse êxodo seletivo. Então, esses problemas demográficos que eu estou identificando, eles são atuais e eu acho que devem ser foco de políticas públicas, né? Há um aumento da produção em direção ao arco norte do país, né? Para se ter uma ideia, hoje, 59% da produção de soja e milho
é produzido no extremo norte do país, enquanto que o escoamento dessas exportações se dá pelo Arco Sul ou pelos portos que estão nas regiões do Arco Sul do país, né? Então, existe uma ineficiência, é muito importante manter aí os investimentos em infraestrutura e logística. Para se ter uma ideia na questão da infraestrutura e logística, né? Eu vou aqui mencionar, né? Teve capítulos que fez estudo mostrando o seguinte: o aumento na densidade, né, de estradas em 0,01 quilômetros por quilômetro quadrado eleva a produção em 1,25%. Então, a gente tem que melhorar a infraestrutura logística no país como um todo, principalmente nas regiões produtoras. Outro resultado importante é em relação à armazenagem. Existe uma capacidade de armazenagem, medida em toneladas por hectares, que tem uma relação positiva com a eficiência técnica. Então, quanto maior a capacidade de armazenagem, você propicia o agricultor a vender o seu produto num período melhor e mais favorável. Então, quando o preço estiver alto, eu vendo. Agora, se eu não tenho essa capacidade de armazenagem, eu vendo o meu produto na hora que eu faço a colheita e não necessariamente esse período é o período em que o preço está mais favorável. Então, essas questões também foram muito identificadas. No que se relaciona, né, a relevância do cooperativismo, a gente percebe o seguinte: a escala de produção ela é muito importante para fazer com que o agricultor tenha uma margem de lucro maior, né? Na impossibilidade de eu ter uma escala de produção maior, que vise, né, eu buscar mercados externos que pagam um preço melhor pelo meu produto, e além disso, o fato de eu ter uma escala produtiva maior faz com que eu barganhe custos mais favoráveis. Isso me dá uma margem de lucro mais rentável e uma capacidade de inovação tecnológica melhor. Então, veja, a escala produtiva é muito importante. Isso foi mostrado nos estudos, que quanto maior a escala de produção, maior é a capacidade de eu ter um aumento produtivo na última década. E qual que seria a solução, então, para os pequenos agricultores, né? O cooperativismo se mostra como uma solução viável. E na última década, houve uma expansão de 67,3% no número de estabelecimentos associados a cooperativas. Para se ter uma ideia, dos 5,1 milhões de estabelecimentos agropecuários, 11,4% faziam parte de alguma cooperativa, ou algo em torno aí de 579,5 mil estabelecimentos agropecuários. Desse total de estabelecimentos agropecuários associados a alguma cooperativa, né, 412,3 mil estabelecimentos eram estabelecimentos familiares. Agora eu vou dar um número que aí é na sua área, viu, Marcos? Esses estabelecimentos familiares associados a cooperativas, o indicador de assistência técnica ficou em torno de 63%, enquanto que a média nacional de todos os estabelecimentos foi 21%. Então, veja, uma estratégia para os pequenos produtores de ganhar escala produtiva é você se cooperar e, a partir da cooperação, você tem acesso à informação produtiva mais adequada, que vai te dar um retorno melhor. Então, isso também foi mostrado, tá? Outro resultado interessante, que eu acho que vale mencionar, é o seguinte: em um dos capítulos foi estimado o ano, né, a vida útil dos tratores e máquinas agrícolas. E nós percebemos o seguinte: 1/3 das nossas máquinas agrícolas, né, são máquinas mais novas, né? A grande maioria são máquinas obsoletas e com mais de 25 anos de uso, né? Então, para você ter uma ideia, né, há uma obsolescência muito grande, né? A média de tempo de uso dos tratores em 2019 foi estimada em 25,5 anos, né?
do total da frota, apenas 32% dos tratores tinham até 10 anos de uso. Ou seja, 49% tinham mais de 35 anos de uso. Então, isso é um indicador que mostra que políticas do tipo Modern Frota podem ser melhoradas ou repensadas no intuito de modernizar, né, os equipamentos agropecuários na produção. E essa idade elevada da frota aumenta os custos de produção, porque aumenta o custo de manutenção, obviamente, e compromete também, muitas vezes, a eficiência, a qualidade do processo produtivo, né? Porque você vai ter máquinas que vão estar sempre dando problema ou não tendo o mesmo desempenho que máquinas mais modernas. Inclusive, agora a tendência é a gente ter máquinas já georreferenciadas por satélite, né? Onde você pode acoplar ao trabalho, né, a coleta de informações sobre produção e produtividade nos talhões, nas diversas áreas, enfim. Tem máquinas hoje em dia que, obviamente, são muito mais caras, né, mas também oferecem muito mais recursos que são importantes numa outra ponta para reduzir custos também com aplicação de agrotóxicos ou fertilizantes, né? Então, essa realmente são informações relevantes, né, que você trouxe aqui para a gente, né, sobre os capítulos do censo. Claro que você não está falando de todos. Você comentou em eficiência técnica, né? Sim. Teve um dos estudos que mostrou o seguinte: o país produz 26% a menos do que ele poderia. Ou seja, com os mesmos insumos, com as mesmas quantidades de recursos que nós temos hoje, a gente poderia produzir 26% a mais, né? E alguns resultados mostraram o seguinte: o país poderia reduzir em 70% a quantidade de terra utilizada, mantendo a produção que a gente tem hoje. Ou seja, em termos, está muito em voga falar em termos de sustentabilidade. Eu não tenho dúvida, né, que a base do crescimento é a tecnologia, né, e esses resultados mostram que o Brasil é um dos países que mais pode contribuir com sustentabilidade ambiental na produção. Isso eu quero dizer o seguinte: é produzir mais com menos, né? E se a gente consegue fazer isso, com certeza a gente está dando uma contribuição ao meio ambiente. Eu acho que os resultados principais eram esses, viu, Marcos? Eu queria agradecer aqui mais uma vez a sua presença na nossa primeira edição, né, do nosso programa Leste Talks, viu, José Eustáquio? José Eustáquio, então, que é pesquisador do IPEA, né, e atualmente diretor de programas na Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela organização do livro, a você e ao José Garcia Gasques, né, e esperamos numa outra oportunidade. 64 que participaram, inclusive. E a todos os autores, que eu não posso nominar aqui, porque senão a nossa live vai levar mais 45 minutos e aí o nosso produtor vai brigar com a gente. Então, muito obrigado pela sua presença, parabéns a todos que participaram da organização do livro, e o livro que está à disposição para quem quiser, para download no site do IPEA, né, o endereço foi mostrado aí, e assim encerramos aqui a nossa entrevista, né, convidando a todos já para compartilharem aqui nas redes sociais o link desse vídeo e para ficarem atentos à divulgação das próximas entrevistas que serão realizadas e promovidas pela Leste no programa Leste Talks. Muito obrigado e um abraço a todos. Fala, José Eustáquio. Obrigado, Marcos. Foi um prazer participar aqui com você e sucesso nessa empreitada, viu? E o que precisar pode contar com a gente. Obrigado. Um abraço a todos.